Los cuatro, muy bien. Ei, Isso. Oi, Olá! parabéns. Bem-vindos. Muy bien, Conseguimos! conseguimos. Tudo... Qué alegría. Sim, tudo bem? Dudu. Bueno, voy a hacer una presentación en español y después cambiamos a portugués para que los hablantes de español entiendan la dinámica que estamos teniendo y luego ustedes son los protagonistas del show, ¿ok? Vale, muy bien. Ok, ok. Muy bien, bueno, bueno, esta iniciativa que estamos teniendo en Factor Idiomas, con el apoyo de los canales del profesor Carlos, Eufalo Español y Aprende Portugués, de invitar al profesor Guillermo y a la profesora Mía, el origen viene del año pasado, desde que nosotros celebramos la lengua española, ¿no? El 12 de octubre nosotros hicimos una actividad parecida a esta, con el Día de la Hispanidad, el Día de la Lengua Española, el Día del Encuentro entre dos mundos, ¿no? Entre la colonización de España, de los españoles y después de toda Europa aquí a América. Y como esta semana estuvimos celebrando también el Día de la Lengua Portuguesa, pensamos que una de las mejores formas era cerrar esta actividad con un evento en donde participasen un profesor o una profesora de Brasil y un profesor o una profesora de Portugal. Entonces, bueno, ese es el evento que estamos aquí haciendo. Vale, Carlos. Perfeito. Prazer, professora minha, te conhecer. Prazer também para o Guilherme. Muito obrigado por ter aceito o convite. Orwin, só ia te dizer uma coisa. Eu deixo o comentário ali para você fixar, se puder, Ok. onde diz o título da live. Ok. Nossa. Desde já, eu peço desculpas se eu pronunciar alguma palavra errada, que eu tô com uma questão de aparelhos na boca e tá muito, muito louco tudo. Então, eu tô acostumando apenas. Mas vamos lá. Como o professor nos falou, a gente teve essa motivação nessa semana da língua portuguesa e a gente compartilhou várias postagens, curiosidades, e essa aqui para a gente é a mais especial, essa live de hoje, porque a ideia, como nós que não somos nativos, somos falantes estrangeiros, queremos com os nativos conversar um pouco da língua. Para quem nos acompanha, a ideia de hoje vai ter um esquema da live onde a gente vai conhecer os professores, um pouco da trajetória deles. Enquanto eles estiverem falando, a ideia é que a gente perceba algumas diferenças de fala mesmo, na pronúncia, algumas palavras que as pessoas costumam usar nos dois países. Vamos falar no caso do Brasil e de Portugal. Então, vamos dar a palavra à professora Mia para que ela se apresente primeiro, nos conte um pouco aonde ela mora, em Portugal, e a que ela se dedica atualmente. Olá a todos, boa noite. Obrigada por me convidarem para estar aqui. Então, o meu nome é Mia, e eu sou portuguesa. Nasci e fui criada no Porto, em Portugal. O Porto está aqui atrás de mim, neste quadro aqui, não se vê muito bem, mas eu estou no Porto, tenho um quadro do Porto, portanto, adoro o Porto e Portugal em geral. E o que eu faço? Eu já sou professora há uns 10 anos ou mais. Comecei por dar aulas de português, aulas a turmas normais e aqui em Portugal, e depois comecei a dar aulas online também. Eu vivi 3 anos na Holanda e então lá comecei a explorar outras formas de ensinar português.
para chegar também a mais pessoas. E depois, quando voltei para Portugal, comecei a fazer os meus cursos online e neste momento estou 100% dedicada às aulas online, aos meus cursos online. Tenho um website que é learn-portuguese.org. E sim, é isso que eu faço. E depois estou assim em lives com outros professores e faço conteúdos para o YouTube, aqui para o Instagram, etc, etc. E é isso. Muito obrigado, bem-vinda, tá? De novo. Obrigada. Vamos escutar o Guilherme, tá? O Guilherme também vai contar um pouco pra gente onde ele mora. A professora falou que mora em Porto, né? No Porto. Sim. E Guilherme tem uma camisa de futebol, acho que do Porto mesmo, né? Do Porto não, é da Portuguesa. Camisa. Perdão. Eu não estava vendo bem o nome da camisa. O Porto, tá. O Porto é azul e branco. O clube do Porto é azul e branco. Bom, boa noite a todos. Prazer, professora, tudo bem? Olá. Eu sou o professor Guilherme, né? Hoje em dia eu dou aula de histórias, né? Aqui na cidade de São José dos Campos, onde eu moro, perto aqui do Orgues e do Carlos, né? Também dou aula de classe de português junto com o Orgues, né? Para uma turma de estrangeiros, né? Só que português realmente é uma classe nova para mim, né? Faz pouquíssimo tempo que eu dou aula. A minha primeira matéria que eu sou formada é de história. Então todas as minhas classes praticamente são de histórias. E o Carlos falou da camiseta, né? Essa daqui não é do Porto, é da Portuguesa de Desportos, né? Que é um clube da cidade de São Paulo, né? Lá da segunda divisão, interiorzão meio praticamente. Entendi. É muito curioso, né, para quem assiste, escutar o nome desse clube que tem no Brasil na segunda divisão. Então, muito bom pela... Tanto que leva as cores de Portugal, né? Sim, é um clube fundado por portugueses, né, que leva as cores portuguesas, e o estádio foi desenvolvido por portugueses na cidade de São Paulo. É interessante. Muito bom. Não sabia. Não conhecia. É novo, novo. Eu só conheço aqueles clubes maiores do Brasil, não conhecia da segunda divisão. Não. Hoje, para a galera que está chegando, novamente repetir que a live de hoje trata-se da língua portuguesa e nós temos dois convidados especiais, o Guilherme, que é brasileiro, e a professora minha, que é de Portugal. Então, para quem está aí acessando já, apresento para vocês novamente o tema da live. Vamos falar um pouquinho das particularidades ou diferenças mais evidentes da língua, na versão variante brasileira e portuguesa. Logo a gente vai falar um pouco de algumas frases, palavras, como é que pode ser ditas essas palavras aqui no Brasil e como elas poderiam ser ditas em Portugal. Logo a gente vai passar por algumas questões de estrutura também, que como é que constroem algumas frases esses dois países. Temos bastante vocabulário, a gente não vai entrar em todos eles, mas alguns que a dinâmica vai ser o seguinte: eu vou falar a versão brasileira para a professora minha e a professora minha vai me responder como é em Portugal. Logo eu vou para o Guilherme falando a versão em português de Portugal e ele responde para mim como é no Brasil, para vocês se atentarem aí como é que vai ser. E no final a gente vai ter algumas perguntas mais para reflexão, né? Essa atividade que foi do ano passado do espanhol, a gente refletiu bastante enquanto a nossa responsabilidade como nativos e a língua portuguesa. Então são perguntas bem abertas para a gente dar uma opinião. Então vamos começar primeiro com a professora minha. De onde surgiu esse sentimento, primeiro, para você de ensinar português? Sempre foi assim? Você já se dedicou a outra profissão? Então, eu sempre gostei de línguas. Desde pequenina, eu falo espanhol também, porque eu costumava ir de
de férias com os meus pais para La Manga del Mar Menor, que é em Espanha. Tinha que falar com os miúdos de lá, as outras crianças. Eu queria comunicar. Então eu comecei a aprender com eles, a falar enquanto estava lá a brincar. E pronto, aí comecei a perceber que tinha jeito para línguas, se é que isso existe, mas que gostava muito de aprender línguas. E depois também fui ensinando algumas coisas a esses meus amigos sobre português e foi-se assim construindo devagar a minha paixão pelas línguas e também pelo ensino. Mais tarde também participei em intercâmbios de jovens na Europa. Nós íamos todos para um sítio, vários jovens de toda a Europa, e também aí aprendi muitas coisas sobre outras línguas, sobre outras culturas. E depois decidi estudar também na escola. Já na escola estudei inglês, alemão, francês um bocadinho também, e depois na universidade estudei inglês e alemão de novo e fiz um mestrado em ensino de português para estrangeiros, porque, não sei, fascinou-me sempre esta parte do ensino, de ensinar pessoas de outras línguas a falar em português. Eu nunca tive tanto interesse em ensinar, por exemplo, português a portugueses, apesar de também gostar e de ser uma disciplina que eu sempre gostei, sempre adorei português na escola. Mas para mim o que eu gosto mesmo é de ensinar português a pessoas de outras nacionalidades, por isso acho que foi-se construindo. Não sei se desde pequenina que eu queria ser professora, mas sempre tive esta ligação com as línguas e sempre adorei aprender e trocar ideias, portanto, acho que foi assim. Muito bom. Vou deixar mais uma pergunta, né? E logo vamos para o Guilherme, porque você falou que você gosta, né? Desde muito tempo atrás você já sentiu que tinha vamos dizer, essa qualidade de ensinar, de gostar mesmo. A pergunta que a gente separou para você, no sentido de a gente queria saber se você tem alguma nacionalidade que você mais ensina português. Na Europa em geral, você costuma ensinar mais para um tipo de uma nacionalidade em específico? Então, na verdade, pronto, eu tenho muita gente, muitos sítios nos meus cursos a juntarem-se aos meus cursos, mas as nacionalidades que eu tenho visto que têm tido mais interesse em aprender português de Portugal, na verdade, é a inglesa e a americana. Portanto, as pessoas dos Estados Unidos e as pessoas da Inglaterra têm mostrado muito interesse no português de Portugal, porque há muita gente, especialmente pessoas em pré-reforma ou que se vão reformar agora, aposentar, muitos deles querem vir para Portugal viver. Portanto, mostram muito interesse em aprender a língua e sim, e ficar mais fluentes. Eu acho isso também muito interessante, porque as pessoas querem vir para cá, mas também querem ser parte da sociedade, não querem simplesmente ser só imigrantes, vamos dizer assim. Portanto, acho interessante isso. Muito Nossa. bem. Carlos, só um comentário que é muito interessante como a gente percebe, né, a mudança de sotaque e de estrutura. Por exemplo, a minha falava que ela ia para La Manga, na Espanha, e estava a brincar. Aqui a gente fala, estava brincando. Então, não só o sotaque, sino a estrutura. Eu tenho estudado, tenho trabalhado, também não é muito comum aqui, né? Então a gente vai percebendo esses detalhes, né, que mudam entre Brasil e Portugal. Aqui em Portugal também há regiões onde se usa o gerúndio, por exemplo, no Alentejo, eu sei que é uma região que usa muito o gerúndio, mas em geral não. Em geral fazemos o estou a brincar ou estava a brincar. É diferente. Aqui às vezes eu pergunto para
os estudantes, por que você fala assim? Estou a estudar, estou a trabalhar. E, em geral, a gente não usa, mas não sabe por quê. Mas é uma estrutura portuguesa de Portugal. Interessante. Muito bem, porque as perguntas que a gente vai fazendo para os professores, quem está nos ouvindo, é para que vocês percebam. Agora vai ser a vez de Guilherme. E vocês vão ver, vamos dizer, na pergunta que eu vou fazer para eles, como vai ser a resposta, como é que vai usar essa estrutura que o professor Orwis faz referência. Então, eu já queria deixar para Guilherme duas perguntas. A primeira, de onde surgiu esse interesse de estudar história? Como que tem sido estudar a história no Brasil, né? Estudar a história brasileira, né? E como tem sido essa relação entre o Brasil e Portugal, no ponto de vista histórico também com a língua. E a segunda pergunta, que você pode começar com ela primeiro, é o que significa sítio no Brasil? Porque ela falou várias vezes no comentário que ela ia para vários sítios. E no Brasil, acho que tem outro significado. Tá bom. Vou começar com o sítio, então, né? O sítio acho que dá igual do espanhol, né? Que é o lugar, né? O sítio nosso aqui não é o sítio de lugar. O sítio é uma fazenda, tipo assim, é mais uma propriedade familiar. Né? Não seria aquela fazenda para você plantar as coisas, para ganhar dinheiro, ter gado, esse tipo de trabalho. É um lugar assim mais familiar, né, para você ir lá o final de semana, passar com a sua família, ou até mesmo viver até. O sítio seria isso. Né? E agora o meu interesse por história, isso daí é uma história comprida, viu? Mas não vou me alongar muito não, porque senão foi uma confusão, mais ou menos uma confusão que aconteceu, porque foi o seguinte, eu fiz a prova aqui no Brasil, né? A gente tem a prova do Enem, né, que é a prova que dá acesso às universidades, tanto pública quanto privada aqui no Brasil, né, de certa forma, com cotas. Então, o que aconteceu? Eu fiz o Enem, prestei ele, e eu queria fazer letras primeiro. A minha primeira opção seria letras. Aí eu falei, nossa, vou fazer letras espanhol, ou letras inglês, ou alguma coisa aí. E eu não consegui vaga no curso de letras. A única coisa que sobrou foi história. Então eu tive que fazer o curso de história porque não tinha mais opção de letras. Né, infelizmente. Mas a letra sempre eu gostei dela, sempre aprendi algumas coisas. Teve uma época que eu consegui fazer até um curso de latim, bem a nível básico. Né? E fui me interessando, vendo que outras palavras eram parecidas no inglês também, no francês, no italiano, no português. Mas eu me interessei mais mesmo sempre pelo espanhol. Né? Foi a língua que eu sempre achei mais legal. E também o espanhol aqui da América do Sul. Não tanto da Espanha, mas sim o latino, né? Propriamente. Muito bem. Só isso? Quer, se você quiser adicionar mais alguma coisa, você pode falar de história comprida. E curtei. Não, pode falar se quiser adicionar mais. Você queria que eu falasse do português, né, com relação com Portugal, a perspectiva histórica, né, sendo você historiador, né, não sei se no ensino, no caso brasileiro, vocês têm alguma matéria que trata o tema da língua. Então, no ensino oficial, né, a gente tem um conteúdo do 7º ano, né, que a gente trata, não assim totalmente da história de Portugal, mas assim da formação do Estado português, né, que inicia aí com o Condado Portucalense e avança só até as grandes navegações, né, até a chegada europeia aqui no Brasil, né, que vai ter os outros povos europeus, né, como por exemplo espanhol, francês, holandeses, né? Alemães também, e alguns outros aí que vão aparecer no nosso litoral. Mas assim, tirando isso, praticamente mais nada é falado de Portugal. Né? Não me lembro na literatura, se do ensino médio eu não trabalho com ensino médio, tá? Eu trabalho só com nível fundamental hoje em dia. Eu não me recordo se no ensino médio tem alguma
literatura portuguesa. Se eu não me engano, é só Camões. Ok. Né? E só ele que eu me recordo. Os outros eu acho que não são nem tratados. Ok. Muito bem. Agora, voltando com a professora minha, eu queria perguntar se nas suas aulas, por exemplo, você já comentou que os estudantes têm bastante interesse em visitar Portugal e morar em Portugal, mas usualmente, geralmente, eles pedem para você fazer alguma diferenciação entre o português do Brasil e de Portugal nas suas aulas? É sim, há algumas pessoas que sim, que perguntam qual é a diferença, se vão perceber o português do Brasil, se aprenderem português de Portugal e vice-versa. Também porque há muito material em português brasileiro na internet. Portanto, às vezes há alunos que quando chegam às minhas aulas já vêm com uma bagagem de português brasileiro. Por exemplo, Duolingo. Há muita gente que gosta do Duolingo. E é português brasileiro, não é português de Portugal. Mas sim, há interesse e também nas minhas aulas, né, nos meus cursos, eu falo sobre as diferenças, não só entre o português de Portugal e o português do Brasil, mas também há algumas diferenças com o português de Moçambique, ou, por exemplo, em termos de vocabulário, falo, não muito em profundidade, porque eu também não tenho conhecimento muito em profundidade, mas aquilo que eu sei, eu também tento falar e tento que os alunos percebam que é a mesma língua, mas é rica e tem muitas diferenças, especialmente também no sotaque, por exemplo, entre o Brasil e Portugal, que é bastante diferente. Mas sim, depende do aluno, mas há alunos que têm bastante interesse, sim. Perfeito. Guilherme, a seguinte pergunta é no aspecto normativo e a língua falada. A pergunta que a gente quer fazer é a seguinte: você sente, ou na sua opinião hoje em dia, sente que no português normativo, do acordo que rege agora no Brasil, existe muita diferença enquanto a língua falada é muito extremo ou as pessoas costumam usar a língua conforme está na estrutura? Ah, não, o português nosso é totalmente vulgar, né? Aqui no nosso dia a dia, a gente usa muito, principalmente pronomes pessoais, entendeu? Que nem a gente tem a estrutura, né, da referência, né, com aqueles pronomes oblíquos, né? Que é a estrutura correta de ser usada. Mas a gente não vai falar assim, a gente vai falar traga ele para mim. Né? Pode ser um objeto, não é traga-o para mim. A normativa nossa, praticamente assim, aqui no Brasil, principalmente em determinados lugares, aqui em São Paulo tem muito disso. Ela é praticamente pouco usada. A normativa só existe, você estuda, mas na hora de falar é totalmente diferente. Por exemplo, você sendo professor do ensino fundamental, tem algumas matérias que tratam esse assunto nessa fase da formação dos alunos? Trata na língua portuguesa nossa aqui na matéria, tem tanto a parte de escrita, né, que é os gêneros textuais, e a gramática junto. Só que assim, ela praticamente se encerra lá dentro da sala. Né? Tipo assim, ensinado para o aluno, ele sabe, ele aprende, mas depois sai na rua, esqueceu tudo. Já era. Tá. Agora, a mesma pergunta para a professora minha. Você sente, na sua opinião, hoje em dia, que em Portugal tem muita diferença na língua falada, a língua ensinada na escola ou faculdade? A pergunta é a seguinte, a professora minha, para a gente colocar também em contexto. Nós, estrangeiros, a gente não foi ainda em Portugal, o Organs e eu. Porém, no Brasil, a gente aprendeu, vamos dizer, da forma que o Guilherme acabou de explicar, a colocação dos pronomes oblíquos e tudo mais. Quando a gente chegou no Brasil, as pessoas falavam pra gente, vocês falam muito chique, ninguém fala assim. E a gente falava, não é que ninguém fala assim, se a gente já falar, a gente é alguém, só que não usa, né? Então, vamos dizer que a gente se sente um pouco
o dobro de estrangeiro, né? Eu aprendi o português, mas sigo sendo estrangeiro em português. Então, para você, é essa a pergunta, se o português que você ensina, a pessoa vai se sentir logo na rua, em Portugal, que é diferente ou é o mesmo? É assim, eu acho, e também pelo que já ouvi outras pessoas dizerem, que em Portugal nós seguimos mais as regras. Por exemplo, nos pronomes oblíquos nós usamos trá-lo para aqui, ou não sei, eu estava a usar o exemplo, nós fazemos isso. Também, por vezes, damos um bocadinho a volta, mas eu acho que as pessoas usam mais aqui. Mas claro que vai sempre haver diferenças e, por exemplo, aqui no Porto, a forma de falar, especialmente em termos da pronúncia, vai ser muito diferente. Nós trocamos, por exemplo, os Vs pelos Bs, ou vice-versa. Nós dizemos eu beijo, like, como os espanhóis fazem, não é? Que vamos. Nós também aqui também fazemos isso, vamos ali, ok? E é assim, eu não ensino especificamente isto, mas eu tento que os alunos tenham consciência disto e tenham consciência que nem tudo o que vem na gramática, nem todas as formas como nós ensinamos vai ser exatamente o que eles vão encontrar aqui, porque vai depender também das regiões e assim. Mas eu acho que mesmo assim seguimos mais a norma do que se calhar no Brasil, pelo que eu já me apercebi e também pelo que já me disseram, que nós aqui em Portugal falamos mais formal. Eu já tive brasileiros a dizerem isso, somos mais formais, mas não sei. Perfeito. Luiz, não sei se você quer deixar comentar. Eu queria perguntar sobre esses temas, né? Porque quando o Carlos e eu estávamos pensando, né, nas perguntas, que podemos perguntar para um falante de português do Brasil e um falante de português de Portugal. Então, porque a gente aprendeu, né, uma norma, uma regra específica, mas quando chega aqui é outra coisa. Então, para nós foi um impacto, né? Uma coisa diferente e sempre, como fala o Carlos, a gente se sente estrangeira, a gente tem um sotaque estrangeiro e uma estrutura estrangeira, então é complicado. Mas eu queria perguntar se, por exemplo, quando muitos estudantes querem aprender espanhol, às vezes eles perguntam: você sabe espanhol da Espanha? Como se o espanhol da Espanha é melhor que o espanhol de Bogotá, Colômbia, de Caracas, Venezuela, de Lima, Peru, etc. Vocês sentem essa discriminação com o português do Brasil em relação ao Portugal e de Portugal em relação com o Brasil? É assim, por exemplo, eu quero aprender português. Mas eu quero aprender português de Portugal. Não, eu quero aprender português do Brasil. Vocês sentem essa diferença? Não sei, posso responder eu primeiro? Pode. Não, eu não sinto muito isso. O que eu acho é que é uma preferência pessoal e há pessoas... Porque assim, a maior diferença é o sotaque. Eu acho que as pessoas já percebem que a maior diferença é o sotaque. E há muita gente que prefere o sotaque brasileiro, por exemplo. Mas isto vai de cada um, porque também há muita gente que prefere o português. Não sei, eu não sinto muito essa ideia, não sinto muito que as pessoas têm essa ideia que o português de Portugal é melhor ou o português do Brasil é melhor. Eu não tenho isso, mas não sei, se calhar o professor discorda de mim, não sei. Guilherme? Sinceramente, acho que nunca ninguém me perguntou se eu ensinava português de Portugal ou do Brasil. Só perguntou se eu falo português, só isso. Tá bom. Eu sou nativo. Não, pra gente sim chega, desculpa, Luiz, pra gente sim chega essa pergunta frequentemente, porque a gente, como está num projeto de línguas,
estudantes, geralmente hispanofalantes, perguntam, esse português que vocês ensinam, e olha a pergunta, esse português que vocês ensinam é o mesmo que serve para me comunicar em Portugal? Então, existe na percepção dos hispanofalantes uma ideia de que tem uma diferença muito perceptível. E tem, como a professora minha comentou, o sotaque é a diferença mais evidente, né? E a gente se orgulha disso. A gente ensina a variante brasileira. E não é fácil. É só você vir para o Brasil, você vai ver que nem ensinando a variante brasileira, você consegue de primeira entender, por exemplo, um baiano ou um pernambucano. Um país tão grande quanto o Brasil é assim. Então, ensinar a variante brasileira não é fácil, obviamente, porque a gente vai com a regra, mas o país vai, na nossa percepção, vai para o outro lado. Então, a gente tenta aprender o que o país fala para a gente transmitir para os nossos estudantes. Não sei se vocês querem comentar algo mais sobre isso, para passar o seguinte ponto. Não, eu só ia dizer, a única coisa, quando me perguntam se eu ensino português de Portugal, é mesmo porque eu tenho a sensação que talvez seja mais difícil de perceber o português de Portugal se aprender primeiro o português do Brasil. E então eu acho que as pessoas que querem vir para Portugal querem aprender logo a variante falada em Portugal para ser mais fácil e para não terem que fazer duplo trabalho, digamos assim. Mas isso é a única... É por essa razão que me perguntam, porque querem vir para Portugal e então preferem aprender logo do início a variante portuguesa. Não sei. Mas acho que não é em termos de discriminação, é simplesmente porque como querem vir para aqui, acham que tem mais lógica aprender esta. Muito bem. Tem algumas diferenças que é a respeito de duas letras, né? Porque a gente escreveu aqui o som ou a pronúncia da letra L, né? Por exemplo, você acabou de falar agora, professora minha, é muito fácil, né? Então, o L ele é bem mais pronunciado. Aqui no Brasil fala capricha no L. Fala bastante forte o L. Enquanto no Brasil, as pessoas falam Brasil. Então, o L, ele adopta uma meia vogal. O Brasil, o sol, sul. Para vocês, em Portugal, existe ainda o L bem forte ou também as pessoas falam com o som de U? Não. Aqui é o som de L. Não falamos com o som de U. Há L's aqui que são menos perceptíveis, por exemplo, mel, porque não é mesmo mel, não é? É menos carregado, digamos assim, menos caprichado. Mas no geral nós dizemos o L como o L, não lemos como não dizemos Portugal. Não é? Portugal, não fazemos isso. Okay. Outra diferença que a gente tem, além do gerúndio, que a gente já comentou dele no início, é a letra O, que no Brasil costuma-se, né, não, nem todo mundo, mas costuma-se ter o som de U no final. Então, por exemplo, Porto seria Porto, mais ou menos Rio seria Rio, qual mais vem agora? Exemplo seria exemplo, geralmente. E quando a gente aprende, já logo nas apostilas, não tenho apostila por perto aqui, mas já vem a lista. O O no final troca por U, o E no final troca por I. Então a gente aprende português, mas já logo vem aquela lista. Deixa isso para lá e pronuncia desse jeito, que é assim que o brasileiro vai falar. Então, em Portugal, vocês com a letra U, tem também essa troca? Sim. Isso fazemos igual. Nós dizemos exemplo, carro, não sei, prato. Fazemos igual, sim. Mas, por exemplo, o E trocar para I, já não fazemos isso. Não sei, um exemplo, pente, né? Pente.
Comb, não é? Sim. Nós não dizemos isso. O nosso E final, em geral, quase que desaparece. Nós dizemos pente. Então, aqui há duas coisas, porque nesta palavra nós temos o TE, que em brasileiro, em português brasileiro, vai passar para chi, não é? Vai ter este som. Nós aqui não fazemos isso. Ou seja, fica T na mesma. E como temos um E no final, comemos esse E, parece que estamos com fome e diminuímos muito esse E. Ele está lá, mas é muito fraco. E então vamos dizer pente. Então é uma grande diferença entre pente. Desculpem, porque eu não sou brasileira, então estou a tentar mudar. Não, tranquila. Pente e pente. É a mesma língua, é a mesma palavra, escreve-se da mesma forma, mas é completamente diferente. O Orgus tem algo aí que vai comentar? Quer comentar? Não, que eu me lembro quando eu estava aprendendo português lá na Venezuela, eu tinha colegas, né, da faculdade ou do curso, que eles tinham, bom, ainda tem familiares portugueses, principalmente da Ilha Madeira. Então, eles têm quase 50 anos ou mais na Venezuela. E quando nós estávamos aprendendo a variante brasileira, a gente falava ponte, pente, intente, esse nossa, que horrível que está falando você, não sei o que, T. Então, é curioso, né? Como, por isso é que eu perguntava, tem uma diferença, né, entre a variante brasileira e a portuguesa? Ou também, outra pergunta, se, por exemplo, português de Madeira, português de Porto, português de etc., Lisboa, é igual, é muito diferente, é melhor, como é dentro de Portugal? Uhum. Então, dentro de Portugal, claramente há uma ideia de que o português falado em Lisboa, que é a capital, e é o que se ouve maioritariamente na televisão, que é o melhor de todos. O melhor, pronto, é aquele português correto, não é? Na verdade, eu acho que o português mais correto, se fôssemos a dizer isto, seria talvez ali o de Coimbra, que tem um sotaque muito neutro, digamos assim. Mas eu não acho que haja português correto e português incorreto, isto não existe. Eu acho que os sotaques tornam a língua ainda mais rica e mais engraçada, na minha opinião. Mas, por exemplo, as pessoas de Lisboa têm tendência a gozar, isto é uma palavra que em Portugal significa brincar com, não é? No Brasil pode significar outras coisas. Mas sim, eles gostam de brincar com o nosso sotaque, gostam de fazer piadas, não é? Mas isso não é... Acho que é algo saudável. Mas sim, nós temos aqui imensos sotaques, apesar de Portugal ser muito mais pequeno em termos de território do que o Brasil, por exemplo. Nós temos aqui imensos sotaques também. Temos o sotaque do Porto, temos o sotaque de Lisboa, temos o sotaque do Alentejo, que é diferente, é uma área mais a sul, que é diferente, do Algarve é outro sotaque. E os mais diferentes de todos é o sotaque da Madeira, como estavas a dizer, e o dos Açores, da ilha de São Miguel, que é uma das ilhas dos Açores, das 9 ilhas, e que é um sotaque que eu própria tenho dificuldade em perceber. Se eles falarem muito rápido, eu não vou conseguir perceber. Percebo melhor o português do Brasil, muito melhor, não tenho qualquer dificuldade em perceber. E o dos Açores, às vezes, da ilha de São Miguel, especificamente, às vezes eu não percebo nada, que eles falham esse sonho. Então, eu também não sei imitar muito bem, peço desculpa, mas falam com a boca mais fechada, sim. Então, às vezes é muito complicado de perceber, mas eu adoro, eu acho espetacular. Mas, sim. Tá. O Guilherme,
tem outra diferença que a gente colocou na lista, que é o uso de você e tu aqui no Brasil. Uhum. Embora nos livros a gente também, logo na entrada, na primeira unidade, já diz: o tu, nada no Brasil. Diz o livro. Porém, a gente encontra pessoas falando tu no Brasil, com algumas conjugações também, que a gente não vai entrar nessa, mas que dá para confundir. Mas nessa relação, você poderia comentar um pouco para a gente quais regiões do Brasil costumam usar o tu e quais o você? O tu, né, que é a segunda pessoa, a gente é praticamente só sulista que usa. Né, um bom pedaço lá do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles usam muito, tipo assim, se você for lá, eles vão perguntar: como está tu? Não é o tatu bichinho, tá? Como está tu? mas eles costumam falar muito tu. Eu trabalhei com uma professora, uma gaúcha, né? E ela falava tu toda hora. Eu falei: que é isso? Eu não conheço isso, né? Tem também muitas regiões do Nordeste que também usam tu, tá? Eu cheguei lá pro Nordeste uma vez, eles até que chegam a usar bastante, mas não tanto quanto o sulista. Né? O sulista é muito mais que o nordestinos, né? Mas você entende completamente bem. E já o você, praticamente é no Brasil inteiro que você vai usar. Né? É você consegue conversar com qualquer brasileiro numa boa. Fica o tu mais regional assim, né? Sim. Uma pergunta que eu tenho com o tu, Guilherme, já você, por exemplo, como brasileiro e professor também de português para estrangeiro, talvez você vai escutar a seguinte pergunta depois, dos seus estudantes. Professor, eu já escutei no Brasil, tu vai, tu quer. Então, costuma se apresentar na fala o tu dessa forma, né? Com a conjugação do você. E pra gente confunde muito, porque ela é tão frequente que a pessoa acaba pensando que é normal que as pessoas falem assim. Então, nessa perspectiva, nesse caso que a gente comenta, você acha que isso surge por qual motivo? Ó, eu acredito que seja mais por causa do tratamento do você, né? Que é muito antigo, né? Que é o antigo vós monsieur, né? Que é um pronome muito antigo que era usado e era conjugado também. Mas na minha opinião, praticamente os dois vão se unificar. Vão se tornar uma coisa só, né? Então, quando você coloca lá o tu, né? Que é a segunda pessoa que você teria que conjugar diferente, mas você conjuga com o verbo na terceira pessoa, que é o do você. Né? É até difícil até de explicar isso, viu? Mas... Tá bom. Sim, por exemplo, as pessoas do Rio de Janeiro, também escutei. Tu vai, tu quer, tu isso. gosta. Mas eles não falam você, eles falam tu, né? E é engraçado isso, porque você faz o verbo de uma pessoa, mas você fala com outra, né? É um pouco assim até que complexo essa explicação para compreender. Né? Eu acredito que no futuro a nossa língua portuguesa vai acabar unificando tudo para simplificar. Não para ficar esse negócio meio, vamos dizer assim, estranho e bagunçado que a gente fala no coloquial. Né? Você não vai ver isso no gramatical. Se você for ver lá na escola, lá ensinando, você vai conjugar tudo na segunda, terceira, normalmente, né? Mas no coloquial, aqui no vulgar, vai ser assim mesmo e você vai entender. Tá. Na seguinte fase, a gente tem 5 frases para cada um. Como falei no início, vou falar uma delas para 5 frases para o Guilherme e as próximas 5 frases para a professora Mia também. E as frases que eu vou falar, no caso de Guilherme, para o Guilherme, eu vou falar como seria em Portugal e ele responde como seria no Brasil. E com a professora Mia, eu direi a frase brasileira e ela responde como é em Portugal. Então vamos começar com o Guilherme. Guilherme, segundo o que eu achamos na internet, temos a seguinte frase:
Está alguém na casa de banho? Está alguém na casa de banho, né? Olha, cara, se eu não soubesse, eu ia pensar que é tipo assim, um vestiário de ginásio, de piscina, alguma coisa assim. Mas eu sei, né? Eu já ouvi falar alguma outra vez, que é o banheiro, né? Nosso aqui. Casa de banho. Seguinte frase. Qual é o autocarro que vai para o centro? Autocarro? Autocarro, sim. Automóvel, né? Não. Não é automóvel. O autocarro é o ônibus, lá em Portugal. Ah, o ônibus. Não Sim. sabia. Essa daí é nova. Tá. A seguinte nos dias quentes, nada como um gelato. A gelada é sorvete, né? Ah, aí, pegou. Aí, tudo bem. Essa foi mais fácil. Aham, vamos lá. Você tem que apanhar o comboio até lá. Não é ônibus também, não? Faço nem ideia o que é comboio. É comboio e Eu pensei trem. que era ônibus. É o trem? Ah, é que no Brasil nós não tem trem, cara. Para, é sacanagem. Ah, não tem trem, mas essa palavra existe. Minas Gerais fala trem. Ah, mas o trem é qualquer coisa em Minas, filho. Esse trem de doido, esse Ah, trem tem aqui trem. que nós tá fazendo, aí é qualquer trem. Não, tem trem sim. Tem, por exemplo, a gente visitou o Campo do Jordão. Tem um trem lá Ah, funcionando. não, é trem ainda. turístico. Lá é Mas um bonde. trem. Lá é bonde. Pode parar que eu já fui lá também. É o bonde. Tá. Mais uma. Comprei um telemóvel novo. Ah, telemóvel é celular. Muito bem. Para ver aqui, tá faltando uma, né? E bonde aqui, como é que é, sabes? Bonde. Elétrico. 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 Sim. Acho que sim. Acho que é isso. Tá. Agora é a vez da professora minha. Novamente, eu vou falar a frase brasileira e ela responde como seria lá em Portugal. Onde está a mamadeira do meu filho? Onde está o biberão do meu filho? Ok. Parece espanhol, é biberão. Aham. Biberão, não? Biberão, Biberão. é espanhol. Seguinte eu gosto de tomar suco no café da manhã. Ok, aí há duas. Isso é injusto. Aí há duas. Na verdade, três. Tá. Porque nós dizemos, eu gosto de beber sumo ao pequeno almoço. Pequeno almoço. Muito bem. Pequeno almoço. Muito boa o que ela acabou de dizer, porque eu li que em Portugal costuma-se usar mais aqui costuma-se usar a preposição em, né? No café da manhã. E em Portugal optam pelo a, né? Sim. Ao pequeno almoço. Perfeito. Então temos três. Até temos pequeno quatro, almoço. porque nós também não dizemos tomar um sumo, nós dizemos beber um sumo. Então é beber Isso. um sumo ao pequeno almoço. Isso. Só para conferir com o Guilherme. Guilherme, aqui beber é usado para bebida alcoólica? Geralmente sim. Mas vai beber. Não vai beber. Não vai tomar, por exemplo. Não vai beber. Agora não pode beber. Tá. Seguinte. Que horas... Ah, perdão, essa não. Pra ver, caramba. A geladeira é um item que consome muita energia.
O frigorífico é um item ou um eletrodoméstico que consome muita energia. Muito bem. Ok. Mais uma. Só um negócio aí, Carlos. Hã? Frigorífico, né? Aqui no Brasil é o lugar onde guardo as carnes, né? Depois de matar o animal, né? Fazer os cortes onde guarda, é o frigorífico. Aqui também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá. Nós encontramos no boteco. Nós encontramos-nos. O boteco aqui, eu sei o que é. Acho eu que sei o que é, mas isso é tipo um bar, um pequeno bar ou alguma coisa assim, não é? Sim. Bar para beber. Para beber. Pra beber. Se alguém falar para você, te vejo no boteco, é para beber. Ok. Não é pra tomar suco. Sumo. O sumo. Tá. Para ver mais alguma aqui. Alô, quem fala? Alô? Nós dizemos tô. Quem fala? Tô. Quem fala? Que vem de estou, como estou aqui. Estou. Muito bem. O que significa apanhar em Portugal? Apanhar pode ser muita coisa. Pode ser, por exemplo, se este papel cair ao chão, eu posso apanhar o papel. Também posso apanhar o comboio, ou o autocarro, ou o avião, mas se bem que o avião não tanto. Mas o comboio e o autocarro, por exemplo, apanhar também é levar. Eu acho que em brasileiro também vais apanhar. Também. Dizer, vais levar. Também podes apanhar vais apanhar uma doença. Também pode ser, espero que não. Apanhar frio. Também pode ser. Apanhar frio. Sim, acho que são essas as definições. Tá. No Brasil seria pegar, né? Pegar o ônibus, pegar o Uber. Nós também temos pegar. Eu também posso pegar no papel. Isto também pode ser pegar. Pega aí é pega. Segura. É mais como segura. Pegar ao colo também é uma criança. Pegar ao colo. Sim. Mas eu quero dizer que eu acho que estou um bocadinho em vantagem quanto ao português do Brasil, porque aqui em Portugal, especialmente quando eu era mais nova, eu via muitas novelas brasileiras, então eu conheço isso tudo. Conheço esse negócio. Eu não assisti novela, viu? Eu aprendi muito sobre o português do Brasil e sobre o Brasil também, e os sotaques e tudo, por causa da novela. As novelas. Avenida Brasil. É isso mesmo. Tá. Eu gosto muito. O Guilherme, você acha que Pode vir, coisa. a língua... Pode vir. Você acha que a língua portuguesa é uma língua difícil sendo comparada, por exemplo, com o espanhol ou o inglês? Se eu acho? Eu tenho certeza já. Tem muita coisa difícil de aprender nesse negócio, cara. Até hoje eu tô tentando aprender tudo e não cheguei em nada. Professora minha, por exemplo, você que é falante de inglês também, fala espanhol também, você pensa... Não sei se você fala mais uma língua, não tem? Acho que só essas três, se você falar mais alguma, você diz. Mas você... Alemã, Você acha que a língua portuguesa é difícil diante dessas outras três? Isso aí é muito relativo, é muito difícil de dizer se é uma língua mais difícil ou menos difícil. É assim, eu acho que o alemão está lá no top também, para mim. Mas é assim, isso vai depender de muita coisa, do contexto da pessoa, da motivação da pessoa. Eu acho que não se pode quantificar as línguas quanto a serem mais difíceis ou mais fáceis.
não posso dizer que português seja muito fácil, não é muito fácil. Nós temos muitas construções gramaticais, muita coisa para saber. A pronúncia, especialmente de Portugal, segundo me dizem, é muito complicada também. Portanto, eu não posso dizer que português não, é muito fácil. Qualquer um pode aprender em 2 dias. Não. Mas também não posso dizer que seja mais difícil que o alemão, por exemplo. Não posso dizer isso. Ou mesmo... É assim, eu tenho a sensação que, no geral, as pessoas acham que o espanhol é mais fácil, por exemplo. Muito por causa da pronúncia também. Mas, é assim, em termos gramaticais, espanhol e português são muito similares, acho. Portanto, depende do que nós pensemos que, ou que nós quisermos definir como fácil ou difícil, não sei. Para mim, sem dúvida que o alemão foi mais difícil de aprender, então nem sequer ainda sou tão fluente em alemão como em espanhol ou em inglês, porque é uma língua muito diferente também da minha e daquilo que eu estava habituada, mas sim. Guilherme. Bom, Carlos, Aham. fazer uma pergunta pra prof. A minha irmã tá perguntando como que fala isopor em Portugal. Eu não sei por que isso. Isopor? O que é isopor? Não me lembro. Eu sei o que é, mas isso é... É o quê? Não me lembro. Isopor é aquele pra você guardar as coisas congeladas em baixa temperatura. O Branco, uma caixinha. Já. Lembrei. Congelador? Não. Não, é congelado. Como Você assim? não tem, Carlos, aí? Como assim Não, guardar não tem isopor, não. guardar as coisas? E geladeira? Não, é portátil pra você... Você geralmente embrulha as coisas pra poder... Tipo assim, é uma caixa, né? É um material bem... todo furadinho. O material. Pra você conservar em temperatura baixa, ou então pra proteger as coisas assim, mais frágeis. Que a gente usa também. Por exemplo, pra carregar um vidro, alguma coisa. Esferovite. Já sei qual é que Quê? é. Esferovite. Ah, pai, não vou nem saber falar isso, mas deixa quieto. É esferovite. Esferovite. Sim, só que nós, por exemplo, o ES do início, nós lemos como sh, então fica esferovite. Esferovite. Ok. É isso. Aquilo branco, não é? Branco. É branco, certo? Sim. Sim. Eu acho que é esferovite porque se tu destruires aquilo é aquilo Isso, é um pé de pequenas bolinha. esferas. Exato. É por aí, eu acho que é daí que vem. É por serem esferas pequeninas. Legal. Tá, tem alguns comentários aí que a galera vai deixando em relação ao vocabulário. Tá, Guilherme, autor brasileiro ou autores brasileiros, livros também pode ser títulos que você gostaria de indicar para as pessoas lerem, em geral, pode nomear uns 3, 4, os principais. Nossa, eu não vou nem falar livro, tá? Vou nem dar nome, vou dar só o nome do autor, porque são maravilhosos, né? O Aloysio de Azevedo, né? Só naquele livro do Cortiço dele é muito bom, tem muita coisa ali que ele conta do Brasil, né? Que ainda era um Brasil com muitos portugueses morando no Rio, então tem todo um enredo ali envolvendo brasileiros, brasileiros com mais poderes aquisitivos, com menos, portugueses com mais poderes aquisitivos, com menos também. É muito bom o livro do Aloysio de Azevedo, né? Temos também outro antigo também, né, que já faleceu também há muito tempo, né, o Machado de Assis, né? Que foi um escritor negro nosso, né? Então ele sempre é muito usado nos vestibulares, no Enem, né? E outros lugares. E temos alguns escritores mais novos, né? Como, por exemplo, Jari de Arraes, né? Que ela escreve em cordel.
Né? Kardec é como se fosse mais ou menos uma história em quadrinho brasileira. Né? Ela tem uns desenhos, geralmente, né? Geralmente tem desenhos e em cima uma escrita, né? O texto falando, contando a historinha. Os livros dela, por exemplo, são magníficos também. Né? Quem puder ler eles, aconselho. É a Sandriane, abraço Sandriane, ela deixa aí também outro autor que eu tive contato com esse autor, Ah, Jorge Jorge Amado, né? Amado, Jorge Capitães da Amado, Areia, nossa, também é isso. muito bom o Meu pé livro. de Laranja Lima também, Meu Pé de Nossa, Amado. tem inúmeros livros aí que são maravilhosos, né? Tem outros para você conhecer o Brasil também, né? Aí são mais teóricos, né? O Sérgio Buarque de Holanda, né? Que é o pai do Chico Buarque, do cantor, né? Também é muito bom. Tem Tá, diversos aí que você tá, procurando, não tem como falar. perfeito. Tem mais um do Gustavo, né? O Gustavo comenta José de Alencar, também é um super bom José de recomendar. Alencar, Relata a também origem é do bom. povo brasileiro. Muito bem. Tá, Lembrando Graciliano Ramos, tá. é um nordestino. Agora, a professora minha tem alguns autores que você queira recomendar para gente. É tão difícil, porque há tantos, tantos, tantos. Mas assim, é claro, os autores mais clássicos portugueses, que eu acho que quem puder deve conhecer, deve tentar conhecer, será, por exemplo, o Essa de Queiroz, que escreveu Os Maias, Fernando Pessoa, que eu tenho várias coisas, é tanta coisa que não consigo apontar só uma. Há um autor também antigo, mas que tinha uma escrita muito leve, que eu gosto muito e acho que os alunos também poderão gostar, que é o Júlio Diniz, que escreveu, por exemplo, Uma Família Inglesa. Não é tão conhecido quanto essa de Queiroz ou o Fernando Pessoa, se calhar, mas eu acho que ele tem uma escrita muito leve. Enquanto o essa, por exemplo, as histórias dele eu gosto muito, mas às vezes são mais pesadas, o final ou assim. O Júlio Diniz não, é mais leve, para quem gosta de coisas mais soft. E depois também o Camilo Castelo Branco aí já é mais pesada, por exemplo, do Amor de Perdição, que muita gente de certeza que conhece. É assim, autores antigos há imensos e eu acho que valem bem a pena. Assim, mais recentes, eu gostava de referir uma autora que é a Helena Sacadura Cabral. Ela também tem livros que eu gosto muito. O Francisco Moita Flores, que também adoro a escrita dele. Quem gosta assim de livros mais do género do Dan Brown, há um escritor português que é o José Rodrigues dos Santos, que ele na verdade é um jornalista também. Ele apresenta o telejornal e tudo. E como jornalista eu não gosto tanto dele, mas gosto bastante da escrita dele, porque eu gosto desse tipo de livros também. E assim, quem gosta de humor deve ler os livros do Ricardo Araújo Pereira, que Ah, é um comediante português e é mesmo hilariante tudo o que ele escreve. Portanto, muito bom. mas há tantas coisas que lá está, é fazer uma pesquisa e eu acho que nós temos boa literatura aqui em Portugal. Sim. Tá. Ricardo Araújo, né, Pereira, tem vídeo no YouTube conversando a respeito das diferenças também, É, disso que a gente fez aqui no YouTube, tem vários vídeos dele comentando a respeito, com outro comediante também brasileiro. exatamente. E eles comentam a questão do sotaque, como é que ele é em forma de comédia, né? Que É, ainda os brasileiros não se colocaram de acordo com os portugueses para falar a língua. sim. Então, deixo aí essa indico para vocês esse vídeo em forma de conversação deles dois. Agora eu não lembro o comediante brasileiro, É, mas é muito bom. eu sei quem é o da Porta dos Fundos, certo? É o comediante.
que é em brasileiro, português brasileiro, e em português de Portugal é o colesterol, que é completamente diferente. Tá. Perfeito, pessoal. A gente alguém falou, desculpa, alguém falou aqui claro, do que eu não falei, mas obviamente o Prémio Nobel da Literatura, o José Saramago, tem que ser mencionado também. Isso mesmo. A gente chegou no finalzinho da live, mas a única pergunta que a gente deixou para o final é como vocês se sentiram nessa atividade, né, nesse encontro que a gente teve hoje. Se vocês querem deixar algumas palavras finais, como, por exemplo, por que aprender português e por que visitar, por exemplo, Portugal ou o Brasil, no caso. Então, vamos começar com a professora Mia. Eu gostei muito de estar aqui, agradeço mais uma vez o convite, foi muito interessante. Porque aprender português? Porque é uma língua linda, muito rica, como já vimos, com vários sotaques, falada em muitos sítios do mundo, não é só Portugal e Brasil, é Angola, é Moçambique, Cabo Verde, é Timor, Macau até. Portanto, acho que é interessante. E sim, se quiserem aprender português de Portugal, venham seguir a minha página aqui no Instagram, que é Learn EU Portuguese. E se tiverem alguma questão, podem me mandar uma mensagem. E é isso. Muito obrigada. O Guilherme. Pessoal, aprenda português, que, como a professora falou, é lindo, maravilhoso. Né? Se vocês quiserem aprender um pouquinho de português do Brasil, né? Eu, Carlos e o Orgwins vamos fazer mais algumas coisinhas aí para colocar na nossa página aí, para ficar bonito. E quem sabe um dia eu e a professora não demos uma classe online juntos aí para nossos alunos. Exato. Isso mesmo. Essa atividade que são feitas aqui no Instagram, né? A gente aproveitando a tecnologia, aproveitando as facilidades que agora com esse novo quadro de várias pessoas, aproveitar, trazer vários convidados para escutar essa variação. E com essa atividade de hoje, a gente queria deixar o nosso agradecimento, né, ao Brasil, a Portugal também, e porque a gente teve professores Brasil, contato com portugueses, e foi uma forma de inspiração que a gente teve para aprender a língua. E agora que a gente mora no Brasil, é a nossa forma também, a nossa contribuição de uma homenagem à língua que às vezes os próprios nativos não sabem quando é a data de comemoração. Então, é uma forma de a gente trazer uma reflexão, né, junto com vocês aqui, cada um tentando integrar as pessoas, né, que é uma língua diferente, mas ao final é a mesma origem, né? Então, a gente se orgulhar da língua portuguesa, seja ela na forma que é falada em qualquer país. Não sei se o Orgwins quer deixar também alguns comentários finais. Parabéns para os professores, muito obrigado por tudo, né? A minha falava que não só a gente fala português no Brasil e Portugal, né? Tem muitos países na África, né? Então, o próximo ano poderíamos ter mais pessoas de outros países, né? De outras variantes do português, que seguramente ajudaria muito, né? Para unificar, né, essa língua realmente, né? Então, obrigado por tudo e, bom, a gente segue, né, aqui, ajudando-se. Exato. Isso, então é tudo por hoje, né? Todo o pessoal que assistiu, de verdade, Sandriane, Gustavo, todos vocês aí, a Issa, a Sheila, todos que sempre vêm assistir, Rosângela, muito obrigado. Isso aqui, de verdade, com muito carinho. E o Orgwins pode fechar então a live quando quiser aí. Já a gente está pronto. A live vai ficar salva, desculpe aí, a live vai ficar salva para quem acessou aí no final e gostaria de assistir, tem muito conteúdo e a live foi muito divertido. Então, depois vocês podem assistir com mais tranquilidade. Tchau. Bebendo uma. Tchau. Obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau, valeu. Tchau.